Fala galera, beleza? Meu nome é André, aqui do canal Exatas com André, e hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante, desde alunos do ensino fundamental, médio, superior, até a galera aí que está fazendo concurso. Esse é um tema que às vezes confunde muita gente que não tem muita proximidade com a matemática, tá bom? A gente vai estar falando sobre operações com frações. Então vamos lá, não sei se você se lembra, mas na matemática a gente tem 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão, tá bom? Só que para soma e para subtração, a gente costuma usar o mesmo método, tanto para soma quanto para subtração. Sendo que esse método ele vai se dividir em dois casos. O primeiro caso é quando a gente tem o mesmo denominador entre as duas frações. Então, por exemplo, aqui a gente tem a fração a sobre b, mais ou menos a fração c sobre b. Perceba que o denominador da primeira fração e da segunda fração é o mesmo, tá? Então, como que a gente faz nesse caso? A gente repete o denominador e soma aqui os numeradores, tá bom? Então, vai ficar A mais C, tá? A mais ou menos C, pode ser tanto uma soma quanto uma subtração, dividido pelo denominador B. A gente só repete o denominador. A gente tem o segundo caso, onde a gente tem denominadores diferentes, tá bom? Que a gente vai ver com um exemplo. Então, primeiramente, a gente vai fazer um exemplo desse primeiro caso, onde a gente tem frações com o mesmo denominador sendo somadas ou subtraídas. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem esse caso, onde a gente tem uma soma e uma subtração na mesma expressão, tá? A gente tem a fração 1 nono mais 4 nonos menos 2 nonos. Como que a gente vai fazer? Na parte de cima do numerador, basta a gente somar e subtrair esses números, tá? Então, a gente apenas repete 1 mais 4 menos 2, tá bom? E na parte de baixo do denominador, o que a gente faz? Como a gente tem os três denominadores aqui iguais, basta a gente repetir ele, dividido por 9, tá? Isso daqui vai dar quanto? 1 mais 4, 5. 5 menos 2, 3. 3 nonos, tá? Perceba o seguinte, aqui a gente pode simplificar essa fração. O que é simplificar? É quando a gente pode dividir o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dividir tanto o numerador por 3 quanto o denominador por 3. O que vai nos resultar o seguinte: 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, qual o resultado dessa expressão? É 1/3, tá? Então, quando a gente tem os mesmos denominadores nas frações, é bem simples de se fazer. A gente realiza as operações aqui no numerador e repete o denominador, tá bom? E simplifica se for necessário. Então, a gente viu aqui um exemplo desse primeiro caso, quando a gente tem o mesmo denominador. Agora a gente vai ver um exemplo desse segundo caso, quando a gente tem denominadores diferentes, tá? Por exemplo, A sobre B, mais ou menos, pode ser tanto uma soma quanto uma subtração, C sobre D. Perceba que os denominadores aqui, B e D, são diferentes, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer nesse caso, quando a gente tem denominadores diferentes em uma soma e subtração. Vamos lá. Então, galera, aqui no exemplo 2, a gente vai ter a seguinte operação: 7/3 menos 2/5 mais 1/2, tá? Perceba o seguinte, os denominadores das frações aqui são diferentes. Na primeira a gente tem um denominador 3, na segunda a gente tem um denominador 5 e na terceira a gente tem um denominador 2. Então, eu fiz um passo a passo aqui para vocês de como a gente vai realizar essa operação, tá? O primeiro passo é o seguinte: a gente vai tirar o MMC dos denominadores, tá? Então vamos lá, vamos fazer o primeiro passo. Então, como que a gente tira o MMC entre os denominadores? Você vai pegar os denominadores das frações, né? Que a gente tem aqui 3, 5 e 2. E a gente vai realizar aquele famoso algoritmo, né? O que a gente faz? A gente divide todos os números, a gente vai dividindo todos os números pelos números primos, até a gente encontrar aqui na parte da esquerda
só números uns, tá? Como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai sempre dividir pelos números primos. Só lembre que é o seguinte, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Aqui a gente tem 3, 5, 2, que já são nos números primos. Então a gente pode já dividir direto, mas como que a gente faz, né, de forma mais explicada? A gente vai dividir primeiro aqui pelo número primo mais baixo, que é o número 2, tá bom? O 3 pode ser dividido por 2? Não, o 3 não pode ser dividido por 2. Então a gente repete o número 3. O 5 pode ser dividido por 2? Não, o 5 não pode ser dividido por 2. Então a gente repete o número 5. O número 2 pode ser dividido por 2? Pode ser dividido por 2. O resultado vai dar 1. Beleza? Agora a gente vai para o próximo número primo, vai para o número 3, tá? O número 3 pode ser dividido por 3? Pode ser dividido por 3. E o resultado vai dar 1. O número 5 pode ser dividido por 3? Não. Então o que a gente faz? Repete o número 5. E aqui, como a gente já encontrou 1, basta a gente ir repetindo esse número 1, tá bom? Agora a gente vai para o próximo número primo, que é o número 5. A gente divide pelo número 5, tá? Como aqui a gente já tem 1, a gente repete. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui a gente já tem 1 também, basta repetir. Pronto, encontramos aqui embaixo apenas números uns, tá? E o que a gente faz para encontrar um MMC? Basta multiplicar os números aqui da direita. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então quer dizer que o nosso MMC é o número 30 e pronto, finalizamos o primeiro passo. O MMC entre os números 3, 5 e 2 é o número 30, certo? Então a gente finalizou o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, dividir o MMC por cada denominador. Como a gente faz isso? É bem simples. A gente sabe que o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, é 30. Então a gente vai dividir esse número 30 por cada denominador. Vamos lá? 30 dividido por 3 dá quanto? 30 dividido por 3 vai dar 10. Certo? 30 dividido por 5 vai dar 6. 30 dividido por 2 vai dar 15. Pronto, a gente já realizou o segundo passo, que é dividir o MMC por cada denominador. O terceiro passo é multiplicar o resultado pelos numeradores. Então a gente vai pegar esses resultados que a gente encontrou e multiplicar pelos numeradores, já colocando aqui na segunda parte da operação, tá bom? Então, ó, 10 vezes 7 dá quanto? 70. Menos 6 vezes 2, que vai dar 12. 15 vezes 1, que vai dar 15. Tá? Aqui a gente sempre repete os sinais. E embaixo, a gente já parte para o quarto passo, que é o seguinte, dividir tudo pelo MMC. Qual foi o MMC que a gente encontrou? Foi o número 30. Certo? Então aqui, basta a gente realizar a operação aqui em cima. 7 menos 12 vai dar 58, 58 mais 15, 73, dividido por 30. E esse é o resultado da nossa operação. Tá vendo como é fácil? Basta a gente seguir o nosso passo a passo e nunca esquecer como a gente vai realizar. Então agora a gente vai ver mais um exemplo desse tipo de operação para ficar bem fixado na nossa mente. Então vamos lá, no nosso segundo exemplo, a gente vai ter também uma operação com 3 frações com denominadores diferentes, tá? Aqui a gente vai ter o número 14, o número 15 e o número 21. Vamos lá, então no nosso passo a passo, o primeiro passo é a gente tirar o MMC dos denominadores, tá? Quais são os denominadores que a gente tem? A gente tem o número 14, o número 15 e o número 21. E como a gente vai tirar o MMC, basta dividir aqui no lado direito os números do lado esquerdo, até que aqui no lado esquerdo apareça apenas números uns, tá? Só que aqui no lado direito a gente sempre usa os números primos, tá bom? Lembrando dos números primos que está aqui no nosso rascunho. Vamos lá. Primeiro a gente começa com o número 2. Algum desses números aqui pode ser dividido pelo número 2? Bom, pode. O número 14 pode ser dividido pelo número 2. Então a gente começa aqui pelo número 2.
14 dividido por 2 vai dar 7. 15 pode ser dividido por 2? Não. Então, a gente repete. 21 pode ser dividido por 2? Não. Então, a gente repete. Lembrando o seguinte, quando a gente fala que pode ser dividido ou não pode ser dividido, nesse caso aqui, é que resta ou não resta 0, tá bom? A gente sabe que eu posso dividir o 15 por 2, que vai dar 7,5. Mas nesse caso aqui, a gente trata apenas de divisões inteiras, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente continua aqui com o número 2. Algum desses números aqui pode ser dividido pelo número 2? Não. Então, a gente vai para o número 3, tá? A gente vê aqui que o 15 e o 21 pode ser dividido pelo número 3. Então, a gente vai fazer isso. 7 pode ser dividido pelo número 3? Não. Então, a gente repete. 15 pode ser dividido pelo número 3? Pode. E o resultado vai dar 5. 21 pode ser dividido pelo número 3? Pode. E o resultado vai dar 7. Tá bom? Agora a gente vai para o próximo número primo, que é o número 5, tá? A gente bota o número 5 aqui. 7 pode ser dividido por 5? Não. Então, a gente repete. 5 dividido por 5 vai dar 1. 7 dividido por 5 não pode. Então, a gente repete o número 7. Pronto. Agora, a gente vai para o próximo número primo, que é o número 7. 7 dividido por 7 dá 1. Aqui, como a gente já encontrou 1, a gente repete. 7 dividido por 7, 1. Tá bom? Então, aqui a gente já encontrou apenas números uns aqui na parte esquerda, tá bom? Basta a gente fazer o seguinte, multiplicar todos os números aqui da direita, tá? Vamos lá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Certo? Então, o MMC entre os números 14, 15 e 21 é o número 210, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai para o segundo passo, tá? O segundo passo é o seguinte, dividir o MMC por cada denominador. 210 dividido por 14 vai dar 15. 210 dividido por 15 vai dar 14. 210 dividido por 21 dá 10. Como você pode fazer isso de forma rápida? Basta você observar os números aqui da direita. Bom, 14 é 7 vezes 2. Vai restar aqui o número 5, 3. 5 vezes 3, 15. 15 é 5 vezes 3. Então, se a gente apagar aqui ó, o 5 e o 3, vai restar 7, 2. 7 vezes 2, 14, tá? E no 21 é a mesma coisa. 21 é 7 vezes 3. Vai nos restar o número 5, 2. 5 vezes 2, 10. Então, tá aí uma forma da gente fazer essa divisão de forma bem rápida, já tendo aqui o algoritmo do MMC. Então, no nosso próximo passo é o seguinte. No terceiro passo, a gente vai multiplicar o resultado pelos numeradores, tá bom? Então, vamos fazer isso. 15 vezes 1 vai dar 15. 14 vezes 4, bom, 14 vezes 4 é 10 vezes 4 mais 4 vezes 4. 10 vezes 4, 40. 4 vezes 4, 16. 40 mais 16, 56. 10 vezes 5, 50. E aqui embaixo a gente vai repetir, tá? O MMC, que é o nosso quarto passo, dividir tudo pelo MMC, que é o número 210. Então vamos lá, vamos realizar essa operação. Bom, 56 menos 50 dá 6. Então essa segunda parte aqui dá 6. 6 mais 15, 21. Então o resultado é 21 dividido por 210. Oba, a gente pode simplificar essa fração, né? Dividindo em cima e embaixo por 21. 21 dividido por 21 vai dar 1. 210 dividido por 21 dá 10. E esse é o nosso resultado, 1/10, tá bom? Então, novamente, basta a gente seguir o nosso passo a passo, que sempre vai dar certo. Então, agora, a gente vai falar das outras duas operações. A gente já falou sobre a soma, subtração,
que a gente viu aqui os dois casos. Agora a gente vai falar sobre a multiplicação e a divisão, que é um pouco mais fácil do que a parte aqui da soma e da subtração. Na multiplicação, basta se a gente ter aqui a multiplicação entre duas frações A sobre B vezes C sobre D, basta a gente multiplicar os numeradores, A vezes C, tá vendo? E os denominadores, B vezes D, a gente apenas multiplicou. No caso da divisão, basta a gente pegar a primeira fração, né? Repetir ela e multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente tem aqui A sobre B dividido por C sobre D. A gente repete a primeira fração, A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda. C sobre D vai ficar D sobre C. E aqui a gente realiza a multiplicação normalmente. Vamos ver agora dois exemplos de como a gente faz isso. Na primeira fração, a gente tem o seguinte: 8 terços vezes 9 quartos. Basta a gente multiplicar os numeradores, 8 vezes 9, e multiplicar os denominadores, 3 vezes 4. 8 vezes 9 é 72, tá? Certo? 3 vezes 4, 12. Tá? Então a nossa fração vai dar 72 sobre 12. E 72 dividido por 12 vai dar 6. Tá bom? Então o resultado dessa nossa operação é 6. Aqui no exemplo número 4, basta a gente fazer o seguinte: multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então a gente repete aqui a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. 5 sobre 4. Em cima aqui a gente vai ter 10. Embaixo aqui a gente vai ter 12. 10 sobre 12 dá para a gente simplificar por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Então, o resultado dessa operação é 5 sextos. Tá vendo? A parte da multiplicação e da divisão é bem tranquila, tá? Então, é dessa forma que a gente vai realizar as operações com frações. Então, galera, foi isso. Hoje a gente conseguiu ver todas as operações com frações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, tá bom? Aperta aí no gostei aí, dá um like aí, dá uma força aí e compartilha esse vídeo com seus amigos, com o pessoal da sua escola, com a galera que vai fazer o concurso com você, com o pessoal da sua faculdade. E é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima.